como é que você analisa o posicionamento do governo Lula em relação à crise ucraniana? Vamos agora à essência do problema, digamos, da relação entre o Brasil e a guerra. Muita gente, você mesmo já se referiu isso, há uma certa crítica em alguns setores de que o presidente Lula teria feito, se comparado com suas posições na época da campanha eleitoral, uma certa inflexão pró-Ocidente, há quem critique dessa forma. Enfim, como é que você vê o posicionamento do Brasil na crise ucraniana? Do jeito que está hoje, eu acho bastante razoável. Mas é o que eu falei em relação à questão da resolução dos europeus. Precisa tomar muito cuidado para não criar uma barreira em relação aos russos. Então, para não criar uma barreira em relação aos russos, eu, se fosse o presidente Lula, e também tem que entender o seguinte, né? Eu, se fosse o presidente Lula, muito presunçoso no seguinte sentido, porque as pressões são muito grandes, as pressões são enormes, quer dizer, as pressões elas aconteceram contra o governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro, enfim, essas pressões dos Estados Unidos elas sempre acontecem. Victoria Nuland, aquela coisa toda de vir para cá, de pressionar, dizer, olha, você não pode deixar navios iranianos atracarem portos brasileiros, aquela coisa toda que a gente conhece, aquela pressão toda que é baseada, inclusive, em pressão econômica, pressão política e pressão econômica. O Lula, ele tem uma posição que, como eu falei, ele vem com a herança de uma oposição destrutiva, uma oposição destrutiva que não é propositiva, de uma oposição que não quer propor um contraponto responsável, mas que quer falar sobre picanha, quer falar sobre banheiro unissex, que quer, enfim, que ataca com o objetivo de destruir, de polarizar. Então, ele precisa, na realidade, conformar da maneira mais cautelosa possível, é uma situação difícil, onde ele não se incompatibilize com esses interesses e tão pouco com a Rússia. Por que não interessa se incompatibilizar com a Rússia? Não é só por causa dos BRICS, é pelo potencial efetivo de você criar um balanço interestatal um pouco menos desequilibrado. Porque para nós é ruim a gente ter os Estados Unidos aqui no nosso encalço como superpotência, sem possibilidade de contraponto. Isso é muito ruim, restringe nossa capacidade de reindustrialização, nossa capacidade de desenvolvimento em várias searas. Então, para nós é importante que a gente tenha um mundo, sob o ponto de vista da disputa interestatal, mais equilibrado. A posição é muito delicada, então eu não iria além desta fala no sentido de que, olha, quero mediar, entendo a questão da integridade territorial, mas também entendo que existe um componente chamado direito de autodeterminação. Mais do que isso, nós temos uma realidade de campo. Então, essa realidade de campo também deve ser considerada. Muita cautela para que não seja apropriado por uma parte que o Brasil tem lado. Se nós entendemos que o Brasil tem lado, o Brasil perde totalmente a credencial para ser mediador. Então, a fala no sentido de que possa atuar como mediador, eu acho muito interessante. Inclusive porque dá um exercício aí de um certo, vamos dizer, é parte do processo do soft power, vamos dizer assim, da diplomacia brasileira. Mas tem que ser muito bem encaminhado para não parecer um alinhamento com as teses da OTAN, com uma nova roupagem. Então, esse cuidado. Gente, olha, entendo a integridade territorial da Ucrânia, a incursão russa, sob o ponto de vista do direito internacional, mas não se esqueçam que existe o direito de autodeterminação e existe uma realidade no campo de batalha. Então, vamos considerar tudo isso, vamos sentar, vamos conversar. Imagino que, nesse aspecto, o presidente Lula, como sindicalista de origem, tem a habilidade para negociar e ouvir as partes, né? Eu acho que esse é um handicap, isso é uma qualidade nesse aspecto, nesse momento e nesse contexto. Agora tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não se posicionar contra a Rússia, tem que tomar cuidado... Você está se referindo especificamente à votação prevista para o dia 24 de fevereiro, a esse projeto de resolução apresentado pela União Europeia? A esse projeto e no sentido também das falas, né? Nós acompanhamos aquela entrevista da Cristiana Amanpour com o presidente Lula, onde ela fez toda a força para tentá-lo encaminhar no sentido de uma posição desequilibrada. Quando eu digo desequilibrada, por quê? Porque ela dizia, olha, a Rússia é o agressor, você concorda que a Rússia é o agressor? Ela insistia, de alguma forma, dando volta, mas tentava insistir nisso. Aí vem aquela coisa do calçar os sapatos da Ucrânia, como se fosse uma contextualização possível, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a votação, com a posição na votação,
eu diria que, mais do que a posição na votação, eventualmente podem tentar levar o Brasil a também ser copatrono de resoluções, né? Ser patrono de resoluções. Há um esforço da União Europeia para o Brasil ser um copatrono da resolução do dia 24 de fevereiro. Então é importante que a gente saiba o teor, porque se você olha, Rússia, retire suas tropas do território ucraniano. Bom, aí você está tomando posição ao lado da Ucrânia. Aí você está tomando posição ao lado da OTAN. Aí você está criando uma incompatibilidade que pode ter repercussões muito sérias no seio dos BRICS, no seio das próprias relações, eventualmente, com a China. Os chineses são peritos nessa questão da diplomacia. Então, é importante que a gente aprenda um pouco com eles, né, para que nós nos acautelemos aí nos próximos passos.